pegar aquilo ali e tentar fazer uma adaptação pra ti, né? Pra tua existência, pra tua vida e tal. Não tem como você fazer as coisas sem escutar qual é a tua própria necessidade. Exato. Sem ter o feedback, né, do teu corpo, né? Isso. Porque assim, a gente precisa entender que o corpo, ele é psicofisiológico. Então, assim, a gente faz a disciplina de psicofisiologia na graduação e a gente vê que o que modula o nosso comportamento e nossas reações, e o que modula muita coisa do nosso funcionamento também tem relação com os hormônios, né? Então, tipo, se eu tenho um nível muito alto de adrenalina ou de cortisol, provavelmente eu vou ter uma agressividade maior, uma reação mais intensa, ou um estresse, enfim. E a maneira como a gente pensa, a maneira como a gente percebe o nosso corpo, a maneira como a gente respeita o nosso corpo ou não, vai alimentar, né? Retroalimentar a forma como esses hormônios vão ser descarregados dentro do nosso corpo, e isso vai aumentar ou não a maneira como a gente também reage a determinadas situações. Então, é tudo muito interligado, sabe? E tem muito a ver com... E a galera tem mania de falar de instinto e seguir os instintos e não sei o quê. E quando Freud teorizou sobre as pulsões, ele fala exatamente isso, que a gente não tem instinto, a gente tem pulsão porque os nossos instintos, eles foram meio que transformados através da civilização, né, através da sociedade. Sim. E aí ele se torna pulsão. E as pulsões, elas precisam meio que se realizar, sabe? Então é do tipo assim, se eu vou ter raiva e eu não coloco essa minha raiva pra fora pela via, meio que a via que essa raiva iria se realizar, ou seja, dando o nome certo, na hora certa, pra emoção certa, a possibilidade dessa raiva sair por outro lado, ou de uma forma completamente distorcida, ou desproporcional, é muito grande. Sim. Sabe aquele povo que tá super estressado com uma coisa e derruba um copo d'água no chão e explode como se o copo d'água tivesse sido o fim do mundo? Sim, claro. É porque quem tá nunca, pegando, né? Uma raiva. Pois é, mas isso tem a ver com essa percepção do próprio corpo e de si mesmo que tu colocou, sabe? Sim. Do tipo, de eu conseguir entender que eu tô desviando uma raiva pro copo, porque talvez a minha mente entenda que aquela raiva, se fosse desviada se ela fosse desviada não, mas se ela fosse realizada da maneira como deveria, fosse errado. Do tipo, é melhor eu ter raiva do copo do que eu ter raiva do meu chefe, sabe? Sim, entendo. Só que se eu não chegar pro meu chefe e expor a minha raiva de uma forma equilibrada e explicar pra ele tudo o que tá acontecendo, eu vou explodir com todo o resto e não vou resolver o problema. Exato, a gente une tudo que a gente falou até agora se une exatamente no que você tá falando agora, né? Que é a questão da individualidade, da gente entender o nosso limite, da gente entender quem somos como universo e como personalidade, como pessoa, como indivíduo, como um organismo, da gente entender da gente quebrar essa visão de querer sempre agradar a outra pessoa, deixando a gente sempre agradar um outro, querer ser bem visto pelo outro, deixando a gente muitas vezes de lado, né? E aí quando a gente faz isso, a gente acaba sendo ruim pro coletivo e não só pra gente. E também essa questão da gente ir se percebendo da alimentação, do corpo, né? Que tá tudo ligado mente e corpo, né? Eu já tinha escutado algumas vezes as pessoas falando e recomendando, né? A atividade física e tudo. Eu confesso que eu não sou muito da área do exercício físico e tudo. Eu realmente preciso melhorar bastante isso na minha saúde. Porém, durante essa quarentena, essa fase de isolamento, né? Eu fiz uma playlist com o máximo de músicas que eu considerava dançantes, né, com coreografias ou música tipo forró, essas coisas que é pra gente poder dançar, e eu disponibilizei pro pessoal, né, a gente disponibilizou no Prolixo. Sim, tá lá. Eu disponibilizei no meu perfil pessoal também, justamente pra isso, como a gente como você mesmo falou, você falou dos hormônios, que é nada mais é do que reações químicas dentro do nosso corpo, né, e a gente tá falando de um que é liberado quando a gente se exercita, né, que é a endorfina, né? E ainda fazendo isso com música, eu
ao meu ver, foi a melhor maneira que eu encontrei de ajudar as pessoas a tentar liberar um pouquinho dessa adrenalina, porque tá todo mundo desse jeito, né? Tá todo mundo meio que enlouquecendo, meio que tenso com isso, ou tenso de não saber o que vai acontecer, ou tenso de medo de pegar essa doença, ou tenso porque pelo dinheiro que não tá ganhando, ou tenso porque o mundo tá fechado e não sabe. Tem país que não dá pra sair, tem país que não dá pra entrar e por aí vai. E, né, e aí o meio que eu tentei eu como DJ, né, tentei fazer isso, sem nem saber, na minha ignorância, né, foi tentar dar essa descarga química, né, no corpo, né. Tem sido ótimo. Tenho usado bastante essa playlist. E assim, a atividade física é porque a galera entra numa noia da estética, sabe? Que acaba desvirtuando um pouco os objetivos das coisas, né? Então, tipo, tem a questão da endorfina, sabe? E a endorfina, ela ajuda a equilibrar os outros hormônios de estresse dentro do corpo, né? Então, faz bem você dançar, você fazer atividade física, para além da questão estética. A questão estética vai ser só o resultado, né? Exato. Vai ser só o que vai vir de consequência. Que se você quiser, você nem precisa, né? Ter esse resultado estético você acaba tendo, porque tonifica o músculo e tal, acaba tendo algum resultado estético. Mas o resultado estético que eu digo, que você nem precisa ter, é desse corpo cultuado mais perfeito, né? Você pode ter o corpo mais livre, da maneira que você se sente à vontade, da maneira que você gosta de ter, que você se sente feliz em estar assim, mas você pode viver uma vida completamente saudável e ativa, e, né, isso é mais que na hora, já em pleno século XXI, a gente já não tem mais espaço para se ter esse tipo de pensamento, né? Pois é, sabe? Tem muito disso, assim, da gente começar a desconstruir determinadas coisas de preconceito sobre como se manter bem, como se manter saudável, né? Porque rola demais, a galera às vezes não vai fazer atividade física, ou porque tem o estereótipo de quem faz aquilo, né? Ou então, por exemplo, no meu caso, que sou psicóloga, a galera não vai pra terapia porque tem o estereótipo de que quem busca terapia é doido. É doido, sabe? Eu tenho uma raiva de quem fala isso, meu Deus do céu. Mas acontece. Não, demais. Super acontece. Eu conheço várias pessoas. Eu escutei isso enquanto fazia terapia. Então, tipo, me dá raiva só de lembrar. É complicado. E assim, né? O mundo, tanto da terapia quanto da própria psicologia, né? É tão grande, né? Tão vasto. As abordagens são inúmeras abordagens. Que eu acho muito engraçado. Mas as pessoas que falam isso, elas não sabem o que é. Não, mas eu acho muito engraçado, porque tem essas pessoas também, e tem as pessoas que fazem terapia e ficam, tipo, parece que elas estão, tipo, competindo. Ah, mas o meu é de tal abordagem, o teu não é bom, não. É bom é de tal abordagem. Gente, não é assim, não é time de futebol também, não existe isso, gente. É verdade. Na real, assim, a abordagem, sinceramente, do fundo do meu coração, meus colegas psicólogos que lutem, mas na real a abordagem, assim, ela te dá uma orientação, mas o que vai fazer de diferença e muita é o manejo que o terapeuta tem daquele paciente, naquele contexto, com a abordagem que orienta ele em termos de percepção de mundo, sabe? Tipo, a minha orientação toda, minha formação toda sempre foi em psicanálise. E por muito tempo eu tinha um choque, eu mesma, com a forma como a psicanálise foi me apresentada, porque ela vem de uma ideia da desconstrução, e quando você vê o estereótipo do psicanalista, é sempre uma pessoa posuda, aquela galera que sabe de tudo, né? Sempre tem no meio uma pessoa mais arrogante, uma pessoa mais metida, sabe? Uhum. E aí você começa a entrar em choque, né? Não é a abordagem, sabe? Sim. O terapeuta, é o analista, é a postura dele, entendeu? Como da mesma forma a galera pensa o quê? Não, a galera da transpessoal ou da gestalt terapia é tudo hippie. Não é assim. Não é assim. Sabe? E nem é porque também deu certo, muito certo, um certo tipo de abordagem com uma pessoa que você conhece, que vai dar muito certo e resolver o teu problema, aquele tipo de abordagem. Eu mesmo, quando eu fui atrás de terapia, eu demorei muito até achar uma abordagem, o profissional que encaixava com o que eu esperava, assim,
com as minhas expectativas do que eu estava procurando enquanto terapeuta, né? Então... Gente, é um relacionamento. Essa é a parte que a galera não entende. Não é... Tipo, uma coisa que a Raiza falou, que ficou marcado, que ela falava assim, mas terapeuta também sente sua falta, também sente... A gente fica com saudade, a gente fica preocupada, é lógico que a gente fica. A gente é humano no final do dia. Aí eu fiquei... Nossa, é mesmo, né? Tipo, a gente meio que se desconecta, né? Que aquela pessoa que tá ali, ela não é um ser humano. É, meu terapeuta que o diga. E é isso, sabe? Porque é o que a gente chama de transferência, e a transferência, ela é individual. Então, às vezes, há uma peregrinação mesmo de profissional para profissional, sabe? Tipo, eu passei por vários até chegar na minha primeira analista. Depois passei por vários até chegar à segunda analista. E, por fim, a última analista também foi uma caminhada dura para eu chegar lá, sabe? Numa pessoa que eu me sentisse à vontade, que eu conseguisse me identificar com ela, né? Então, tem que ter essa identificação. Não adianta você estar forçando uma análise com uma pessoa que você não se identifica, porque não anda. Um outro ponto que eu quero trazer, falando em individualidades, é até, assim, agora é para uma questão mais social do lar mesmo. Um ponto que você tocou no texto que eu achei muito legal foi de falar que a organização para você era de um jeito, mas pro Rodrigo ele via essa organização de uma outra maneira. Então, o que era prioridade dentro da organização para você, uma coisa que era prioridade para você dentro da organização, talvez não fosse prioridade pro Rodrigo, e isso causou desentendimento, né? Causou a conversa, causou um pouco de desconforto, e isso foi causar uma conversa que se teve, né, essa situação. E eu me identifiquei muito porque eu e a Larissa, a gente divide casa, a gente cuida da casa os dois juntos, eu tenho um conceito de organização, ela tem outro, a gente às vezes... Pessoas completamente diferentes, conceito de organização, gente. Às vezes Uma é um pouco controladora, o outro é um pouco assim, tudo tanto faz. Tô só dizendo que também é difícil, mesmo sendo duas pessoas organizadas. O que eu tô querendo dizer é que também isso vale a pena, gente, já que a gente tá falando o programa, tá passando o programa inteiro falando sobre individualidade, sobre se reconhecer como indivíduo e reconhecer o outro como indivíduo, isso também é um passo, né? Você olhar pro outro e também entender que ele não tem as mesmas necessidades que você, ou talvez até tenha, mas ele não tem as mesmas prioridades que você dentro daquelas necessidades, e que também tá tudo bem. E não tá tudo bem na questão de aceitar, e vai ser assim, e eu que tô errado, e também não é essa questão maniqueísta de certo e errado. Tá tudo bem, e vamos conversar sobre. Né? Exatamente. Assim... Essa questão de a gente estar em casa faz com que a gente acabe tendo que se deparar com detalhes das relações que a gente meio que ia deixando passar, né? Então, é uma forma também da gente entender por que as nossas relações interpessoais na família ou dentro da nossa residência, elas estão caminhando para determinado lugar, sabe? E isso tem a ver com autoconhecimento, né? De você começar a pensar quais são as suas expectativas que você transfere para o outro, que você não tem controle de nada. E porque assim, tem duas coisas que a gente precisa aprender nessa questão da quarentena e do confinamento, desse isolamento social, né? Você não tem controle de absolutamente nada, certo? Com toda certeza. Nem de você, né? Então assim, na hora que você entende isso, você consegue conviver com mais paz diante de todo esse problema que a gente está vivendo. Só que, para dar uma segurançazinha, o que a gente faz? A gente desenvolve comportamentos de microgerenciamento, que é as estratégias de limpeza da casa, a metodologia de limpeza da casa, a organização de uma mínima rotina, sabe? E aí isso vai dando uma certa segurança, uma falsa sensação de controle, né? Que dá uma organização mental e etc. Só que o meu microgerenciamento, as minhas estratégias e as minhas metodologias, se eu não compartilhar isso com quem tá morando comigo e quem tá se isolando comigo, tá só na minha cabeça, ela é só minha. E o outro não sabe, porque tá dentro da minha cabeça, né? Então, eu preciso compartilhar isso com a pessoa e explicar pra ela. Eu vou dizer pra vocês o que foi que fez com que eu ficasse puta com o Rodrigo. Porque assim,
Eita caramba! Vai expor ele na internet. Vou expor aqui a situação. Pra mim, a primeira coisa era limpar o chão e depois limpar as compras. E pra ele, a primeira coisa era limpar as compras, limpar a mesa onde as compras estavam e depois limpar o chão. Sabe? Foi só uma questão de ordem, de metodologia. É só uma questão de ordem mesmo. Entendeu? Mas pra mim foi tipo assim, como eu já tava assim, super estressada e eu achava que tinha que ser daquele jeito